É impossível não ser um fracassado no mundo. No mundo, sendo a ideia de ser uma pessoa, sendo uma ideia de ser individual, de ser esse corpo aqui, de ser uma personalidade, o tempo todo a gente vai lidar com a ideia de fracasso. Por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique nos relacionamentos, nas funções que a gente faz aqui, que a gente tem no mundo, por mais que a gente faça isso assim, ó, de forma incessante, eu vou me sentir um fracassado em algum momento. Porque pensa, né? Vamos pegar só essa ideia de família mesmo, né? Aqui, ó, tem uma família, e tem o pai, tem a mãe, tem a criança. O tempo todo não tem uma sensação assim, ó, de que tem algo que estava faltando, assim, ó. Eu faltei um pouco aqui com o meu filho, eu faltei um pouco aqui com o meu trabalho. Uma pessoa que se dedica, ela se dedica ao trabalho, e aí ela se dedica ao filho, e aí ela se dedica à esposa, mas não parece que tem sempre assim, ó, uma sensação de que não tô dando conta de tudo isso, parece que sempre tá faltando alguma coisa, por quê? Porque a gente vê muitas vezes o quê? A insatisfação ali do outro lado, porque tu não tá atingindo aquilo que a outra pessoa quer. Por quê? Porque tu tá o tempo todo tentando buscar uma validação externa, tu tá o tempo todo tentando aqui, ó, ter um retorno de que tu tá cumprindo a tua função de ser esse indivíduo a partir de papéis. Então, ó, se tem uma parte lá que quer coisas diferentes, tem crenças diferentes das minhas aqui. Então, eu tenho quereres diferentes e penso que o certo é uma coisa e aquela outra consciência ela pensa que o certo é outro, o bom para ela é outra coisa. Se eu não supro essa necessidade, então como que eu não vou experimentar uma sensação de estar sendo fracassado se eu colocar um valor nisso, se o meu valor estiver nisso? Porque quando a gente está nessa sensação de fracasso, é porque tem um valor sendo investido ali, não é por nada, né? Eu não me sinto fracassada se eu não tiver com uma intenção de ser uma boa mãe. Eu não vou me sentir fracassado se eu não tiver aqui, ó, tentando me esforçar para ter um reconhecimento no trabalho, para que as pessoas me olhem e me vejam como um exemplo. Então, se não tiver um valor ali, eu não vou me sentir fracassado, porque simplesmente eu vou olhar, ok, nesse momento, isso aqui, sei lá, deu errado no trabalho, tem que ser ajustado, ou então com a minha filha, ou com o esposo, ou seja lá qual for a pessoa que está no teu meio aí, se tu não tiver querendo atender as expectativas dela e também não querendo que as tuas expectativas sejam atendidas através daquela outra imagem, aonde que está o fracasso? A ideia de fracasso, a gente precisa saber da onde que ela vem, né? A ideia de fracasso não vem no mundo aqui, ó, eu tá fracassando e aí eu tenho vontade de ter valor através da validação externa. O fracasso não vem do mundo. A ideia de fracasso vem de uma consciência imaginando estar fora de Deus. Por quê? Porque ó, ela fracassou simbolicamente usando esse símbolo, esse nome fracasso, né? Ela se imaginou fora de Deus e é como se ela tivesse feito um ataque a Deus. Então é como se ela tivesse feito uma coisa de errado, é como se ela fez assim, ó, eu estraguei com a totalidade, eu não fiz uma coisa certa, eu fiz algo errado, porque eu me separei, eu tô aqui, ó, sozinha, no meio que eu não sei o que eu sou direito, mas eu sou uma coisa, eu sou agora algo que tá fora disso. Então, nesse instante, a consciência, ela já é fracassada no sentido do que ela fez. E aí tudo aqui só representa o fracasso. Por quê? Porque como que ela vai continuar mantendo uma existência ilusória, sendo que ela está simbolizando o oposto do que é a integridade de Deus, do que é a totalidade, do que é algo que é imutável, que é contínuo, que não acaba, que é imutável. Como, ó, o que representa, o que as ilusões representam, o que o mundo representa? As coisas não estão fracassando o tempo todo, porque o que é necessário para uma coisa não fracassar? Elas têm que durar, né? Algo precisa ser eterno para não fracassar. Porque se ela morre, se ela acaba, se ela termina, se tem um fim, então aquilo simplesmente foi um fracasso. Então a consciência ela fica aqui, ó, no fracasso de manter uma existência
que ela não consegue manter, ela não tem... as ilusões, elas não podem durar porque elas estão vindo de uma base equivocada, elas estão vindo de um pensamento ilusório, de uma coisa que, sem Deus, o existir não é possível. Só que como tem uma percepção de que isso parece ser possível, por isso que se chama imaginação, sonho, ilusão, isso é um efeito, isso não está realmente acontecendo. Mas a consciência, ela continua investindo a atenção nisso. E enquanto ela investe a atenção no existir a partir de imagens, aqui, a partir desse corpo, enquanto eu penso que eu sou esse corpo, ao invés de uma consciência de existência, eu continuo validando. E aí, como que a gente valida isso? Nessas ideias do mundo. Aqui, essas funções aqui, que a gente pensa que tem que cumprir, eu tenho que estar o tempo todo suprindo, atendendo às necessidades do outro e o outro atendendo às minhas necessidades. Então, a gente está o tempo todo barganhando para não olhar para a ideia de separação. É isso que as imagens estão fazendo aqui. A gente não está fazendo nada mais. A função aqui, né, se a gente olhar no nível metafísico, a função das imagens através do autoconceito é ficar nesse entrelaçamento de crenças onde eu confirmo que eu sou uma coisa e tu confirma que é uma coisa diferente para mim. Então tem sempre um autoconceito aqui, sei lá, de ser algo sem valor e algo que me torna sem valor. Algo que é fracassado, algo que me torna um fracasso, ou alguém que é inferior e alguém que é superior. É o tempo todo o dual aqui, é o oposto. Enquanto a gente fica nessa validação de crenças, a consciência continua perpetuando essa ideia de existir a parte de Deus só para fugir dessa ideia de que ela fracassou, de que ela fez algo de errado e que ela vai ter uma punição. Então, enquanto a gente fica aqui, ó, tentando ter sucesso nas relações, nas nossas funções aqui como papéis, a consciência, ela não vai aceitar que ela não é esse corpo, porque eu tô o tempo todo tentando resolver, né? Eu vejo aqui na experiência assim, ó, o tempo todo, né? Se tu tá tentando ser uma boa mãe, mas aí tu tem que cumprir outras funções aqui, que tem outras coisas, aí tem a criança ali te pedindo pra, sei lá, brincar, e aí naquele momento tu não pode brincar, não é que tu não pode, mas tu coloca tu tem um outro compromisso ali, que naquele momento é mais importante, a criança não entende, se tu tá tentando manter uma imagem para ti mesmo, para esconder o que tu realmente pensa de ti, né, que é uma ideia de ser sem valor, uma ideia de, né, tu ter aqui essa confirmação do fracasso, se tu tá querendo proteger isso, é óbvio que tu vai passar mal, é óbvio que tu vai ficar em conflito e vai ficar, sabe, naquele estado assim, de tentando resolver. Ou então com o trabalho, né? Tem muitas pessoas que têm o trabalho, e aí tem a família, e aí tem os amigos, e aí tem não sei o quê, aí nunca dá conta. Sabe essa sensação assim, ó, eu não dou conta das coisas. Parece que a gente coloca até a questão do tempo, né? Ah, eu tenho pouco tempo. Então, parece que a questão é o tempo, parece que a questão são as coisas, mas não é isso, é a consciência investindo a percepção de existir através dessas imagens aqui. E qual é a saída disso, né? Quando a gente não desiste dessa função ilusória de ser um corpo, né? O corpo, ele só tem a função de simbolizar a separação, porque, né, os corpos aqui não são corpo humano, né? Os corpos são todas as coisas. Uma casa é um corpo, a lua é um corpo, estrelas são corpos, tudo é um corpo aqui através da metafísica de Um Curso em Milagres. Então, todas as coisas aqui, elas só estão simbolizando esse pensamento de separação. E aí, o existir realmente parece que é isso aqui, enquanto a gente fica confuso durante o nosso dia, nos nossos papéis, confundindo percepção com a existência. E aí, como que a gente transcende isso, né? A lição de hoje, ela é um convite para isso. A lição de hoje é a lição 212, e essa lição é uma lição de revisão, e ela traz esse tema central, que a gente precisa aceitar antes de qualquer coisa, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, como que eu vou olhar para esses estados aqui de conflito, de dúvida, de fracasso, de medo, de inadequação? Como que eu vou olhar para esse conjunto de crenças, para essas sensações, se eu não estiver ciente de que eu estou olhando de fora deles? Eu estou olhando a partir da ideia de não ser um corpo. Ó, a lição que a gente vai revisar hoje é a lição 192. Tenho
uma função que Deus quer que eu cumpra. Por que que é tão importante aceitar eu não sou um corpo? Porque aqui ele já traz a base disso, né? Ó, quem é que tá aceitando essa lição? Tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Se eu não considero esse tema central, a gente cai na ilusão de pensar que agora agora minha função é ser mãe, né? Eu tenho aqui a função dos papéis de mãe, esposa, não sei o quê. Aí eu leio essa lição, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Aí eu penso que a Júlia tem uma função especial no mundo. Agora ela vai cumprir a função de Deus, de salvação do plano de Deus, e agora eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu penso que eu vou me tornar aqui, ó, espiritual, né? Essas pessoas que vão para esse lado, né? Que não tem nada de errado, mas o corpo, ele não tem que se tornar santo. O corpo, ele tem que ser visto como sem significado, só isso. Não tem que se tornar uma imagem santificada e alguém que se veste de branco e vai lá e fala, sei lá, para 1 milhão de pessoas ouvirem e age de formas específicas e diferentes dos outros. Isso não é o convite que Jesus convida a consciência a aceitar. Isso são coisas que são feitas aqui, mas o que Jesus convida é aceitar a simplicidade da salvação. E para isso eu não preciso, esse corpo não tem que ir fazer nada. O corpo ele é usado como um meio de comunicação, mas é porque a consciência está aceitando para ela a função. Ó, tem uma função que Deus quer que eu cumpra. Essa função é uma função de transcender essa ideia de separação na consciência e não a ideia de fazer coisas no mundo. Então, essas coisas aqui, que são usadas pela consciência para confirmar a separação, agora precisam ser usadas para transcender a separação, que é onde a gente vai começar a entrar em contato com as certezas que a gente tem, que é da consciência. É por isso, ó, eu preciso olhar aonde a consciência ainda está colocando a existência dentro do corpo. Ó. Enquanto eu digo que eu tenho uma certeza no fracasso, e eu fico tentando resolver as coisas aqui, na percepção, o que a consciência está dizendo? Ela existe nesse corpo, ela é essa vida, isso aqui é o existir. Então, a transcendência é isso, ó. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, eu não sou a Júlia, eu não sou uma personalidade, eu não sou um autoconceito. Eu sou como Deus me criou. E aí, nas linhas aqui de prática, né, traz assim, ó. Busco a função que me libertará de todas as vãs ilusões do mundo. Só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Busco apenas essa função e só essa aceitarei como minha. Ó, só a função que Deus me deu pode oferecer a liberdade. Qual é a função da consciência? É o perdão, né? O perdão sobre todas as ilusões. Então, é ver as ilusões como ilusões. Então, não tem ninguém aqui para fracassar e não tem uma outra imagem ali. Então, a consciência, ela aceita isso e só isso pode oferecer liberdade, porque pensa, aonde que tá a liberdade se eu tô o tempo todo me aprisionando aqui na ideia de ter que fazer coisas, né? É esse lugar, assim, ó, eu tenho que cumprir essa função aqui, eu tenho que atender os decretos aqui que essa outra imagem coloca sobre mim para que ela seja feliz. Então, para ela se sentir completa, eu tenho que fazer coisas. Sabe, essa outra parte aqui, se sentir bem, eu tenho que ficar. Então, aonde que está a liberdade aqui entre as relações, enquanto a gente se aprisiona na ideia de que um tem que suprir as necessidades do outro no sentido de paz, no sentido de felicidade e alegria, né? Enquanto tem percepção, sim, né, por exemplo, a Sol, né? Sim, eu atendo coisas que ela precisa, que em muitos momentos ali ainda é útil para aquela consciência, porque ela vai muito mais para um lugar de rejeição, se tu, né, solta ali, ela pode compreender aquilo de uma forma equivocada, então sim, tem muitas coisas que ainda continuam, são importantes para ela, né, sei lá, abraçar, dar beijo, sabe, fazer coisas ali. Eu sei que isso não tem significado, eu sei que isso não significa nada e que isso não une, isso não é a união. É por isso que a gente vai usar a percepção para ir além da percepção. É fazer essas coisas, mas estar ciente de que isso não está resolvendo nada, isso não está... porque o que é isso? O que é o abraço, o beijo, essas coisas? É a ideia do alívio aqui, ó, para a gente não olhar muitas vezes para uma interpretação de ataque, uma sensação de ameaça,
de tristeza, enfim, para a gente não olhar para a crença na separação que gera todos esses efeitos. Então a gente busca os alívios e abraço, beijo é uma dessas formas de não olhar para essas certezas. Então, ok, isso pode ser útil em alguns momentos e em alguns momentos não, né? É isso que a gente vai avaliar diante de cada situação. O que aquela consciência está vindo, que ela está querendo me usar? Muitas vezes uma palavra vai ser melhor do que um abraço, né? O conversar, a comunicação de trazer ali, ó, olha assim, faz assado. Às vezes isso, naquele instante, é melhor do que dar um abraço. E isso a gente vai sentir em cada momento, né? Não é sobre isso, mas é sobre usar todas essas coisas para ir além da percepção, para lembrar a consciência que ela não existe através dessas imagens aqui, que isso não tem nada a ver com Deus, né? Deus não percebe, Deus não vê o mundo, né? É isso que a gente é convidado a fazer, a também ter essa certeza aqui de não ser uma imagem e de ser Deus diante dessa imagem aqui, diante dessas crenças e diante de qualquer coisa que a percepção esteja mostrando naquele momento. Então é isso, esse é o convite de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, beijo, tchau!